Anahmatu assalam, graça e paz. Eu disse em árabe para os irmãos isso. Como o pastor disse, eu e minha família deixamos nossos empregos para melhor se dedicar à obra do Senhor e agradecer à igreja, porque a igreja esteve conosco. Acho que eu não tive essa oportunidade ainda de agradecer pelo ano de 2019, quando alguns irmãos foram cristãos globais enviadores. E como alguns irmãos dessa igreja participaram da nossa formação, a igreja participou. Então, eu sou muito grato pela igreja que Deus colocou nessa localidade e nos abençoou profundamente no ano de 2019, quando estivemos em Foz do Iguaçu, na Missão Evangélica Árabe Brasil, fazendo um curso de especialização no mundo muçulmano, com a intenção nos nossos corações de poder seguir para o campo em 2020, mas o Senhor não permitiu. E me lembrou muito Atos 16. E desde então estamos aqui, continuamos no preparo. Minha esposa, ela continua estudando árabe, inclusive eu acho que ela tirou um 10 ontem. E creio que ela vai continuar ainda os estudos. Agradecer essa oportunidade. Também, pastor Ezequias, por poder, de alguma forma, Deus usar a minha vida para poder ensinar a igreja a respeito de um assunto que não é muito falado em nossas igrejas, né, que é o caso de povos não alcançados. Como o pastor bem disse, são povos que têm menos de 2% de cristãos na sua formação. E os povos não enganjados não têm nenhum. E nós temos orado para que Deus possa nos levar, pelo menos, para um povo não alcançado, ali no norte da África ou no Oriente Médio. Também fiz uma viagem também missionária para o Oriente Médio, onde pude ter a confirmação do Senhor a respeito do que Ele queria para a minha vida. Eu gostaria que você, meu amado, abrisse o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, e vamos ler até o verso 14, porque entendo que a partir do 15 há uma nova mudança, e o 14 ele fecha, até o 14 ele fecha uma ideia para nós aprendermos hoje mais dessa palavra. Eu não sei você, mas em 2019, no início do ano de 2019, ao olhar as reportagens em janeiro, talvez os nossos corações estremeceram, porque acreditávamos que poderíamos ter uma terceira guerra mundial, balizada pelos Estados Unidos, com aquela conversa de joga lá, toma cá, com o Irã, um país muçulmano de maioria xiita. Mas logo em seguida, o mundo parou. E a certeza que eu acho que prevalecia no nosso coração era de que, a partir do dia 15 de março de 2020, nós teríamos uma onda de 40 dias e tudo voltaria ao normal. Mas a nossa certeza se esvaiu. Eu tenho convicção de que, no início do ano de 2019, você não teria pensado que esse ano ainda estaríamos assim, vivendo essa situação. De igual forma, no texto de Atos, Lucas, redigindo, ele vai falar dos seus discípulos que precisavam ter uma certeza
E essa certeza tinha que ser uma certeza inabalável. Eu quero começar a leitura do texto lá no verso 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqui Jesus está falando do Pentecostes em Atos capítulo 2. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, e com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Dá um clique, João. A grande ideia desse texto é: o cristão ele é capacitado pelo Espírito Santo para continuar o ministério de proclamar a mensagem de Cristo e testemunhar sua obra em perseverança. Eu vou repetir. O cristão, eu e você, somos capacitados pelo Espírito Santo para continuar o ministério de proclamar a mensagem de Cristo e testemunhar sua obra em perseverança. O que está acontecendo aqui é esse livro de Atos, ele é um roteiro do avanço da Igreja de Cristo. E bastou apenas 30 anos para que o Evangelho pudesse abalar o mundo de então. O mundo antigo foi abalado com apenas 30 anos. Quando Paulo ele vai terminar em Roma, sendo decapitado, porém, levando o Evangelho, por onde ele passava, pela vida e pela boca dos seus apóstolos, dos seus diáconos, o Evangelho estava sendo proclamado. E 30 anos depois, o mundo tinha conhecido, o mundo antigo tinha conhecido esse Evangelho. É um livro que possui um protagonista, e esse protagonista não é Pedro, que vai do capítulo 1 ao 12, e nem tão pouco Paulo, que vai do 13 ao 28, mas é a pessoa do Espírito Santo, que procede do Pai. O dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2, exerce um papel fundamental, pois por meio do poder e do testemunho do Espírito,
o evangelho seria propagado e as pessoas de todas as nações seriam chamadas à fé. O livro de Atos, ele inicia com um relato do que Jesus fez e ensinou. E termina com uma nota de que, embora preso, o evangelho corria livremente em Roma, o grande centro do mundo antigo. Diante dessa introdução, eu já quero mostrar para você, meu amado, que não adianta a perseguição à igreja. Porque o evangelho, a igreja, nós podemos até ser presos. Nós podemos até sofrer pelo evangelho. Mas o evangelho, ele não será acorrentado comigo ou com você. O evangelho, ele não vai morrer porque eu atravessei os portais da eternidade. O evangelho vai continuar. E essa é e tem que ser a nossa maior alegria. A nossa vida como cristão. É por isso que nesse primeiro ponto, do verso 1 ao 3, a gente vai ver o relato fidedigno da fé cristã. Notemos aqui que Lucas, ele parte do fim do seu evangelho, que mostra o fim do ministério terreno de Jesus e costura para uma continuidade do ministério promovido pelo Espírito Santo em cada crente. Lucas quer que seus leitores vejam as duas obras em apenas um único livro. Lucas, Atos. A ideia aqui desses 3 primeiros versos é que há uma continuidade daquilo que Jesus continua a fazer com a sua igreja. E eu quero dizer, meu amado, minha amada, que a igreja é ela quem leva a verdade do evangelho adiante. Precisamos, tal como esses homens, levar esse evangelho adiante. Pela manhã, nós falamos sobre os povos não alcançados. Teve um estudo sobre isso. E compete essa mensagem não a anjo, mas a você, a mim. Ah, pastor, eu não fiz seminário. Mas quem disse que para poder pregar o evangelho precisa de seminário? Você pode ser a resposta de um mundo conturbado ali onde você mora, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade. Deus, ele te chamou não para viver na comodidade. O livro de Atos, ele vai dizer mais adiante que quando chega em Antioquia, que esses homens que perturbaram o mundo, ou perturbam o mundo, chegou até nós. O evangelho, ele é o poder de Deus para romper com todo esse inferno do mundo que existe. Nesse relato fidedigno, ele está mostrando agora, Lucas, que quer que seus leitores tenham a mesma ideia contida em Marcos, por exemplo. Porque o evangelho de Marcos, ele vai iniciar princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que Marcos está indicando? Marcos está indicando que desde o seu batismo até a sua ressurreição era o início e a base do evangelho. Lucas, capítulo 1, ele vai dizer que procurou acuradamente todos os detalhes para que pudesse mostrar para Teófilo, seu amigo, tudo o que ele já tinha visto. E agora, ele inicia essa nova jornada para esse mesmo amigo. Lucas, ele quer mostrar o primórdio de Jesus e da igreja. A igreja é a continuidade do ministério de Jesus. Quando ouço o crente dizendo, eu sou igreja,
tem que saber muito da responsabilidade do que está sendo dito. Porque você está dizendo que você é a continuidade do ministério de Jesus. A igreja que não prega o evangelho e que não evangeliza, ela não é evangélica. Romanos 1,16, como o pastor falou, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Desta maneira, os 2 volumes, Lucas, Atos, ele vai abranger o começo do Evangelho, o estabelecimento da salvação em Cristo Jesus e a proclamação da salvação pela igreja. Note que o que Lucas está fazendo. Esse médico, ele está mostrando agora para os seus leitores, ou melhor, para o seu primeiro leitor, o Teófilo, o começo do Evangelho é em Jesus Cristo, no seu nascimento, na sua vida, na sua obra, na obra redentora dele, na cruz do Calvário. Mas ele vai dar continuidade agora e vai mostrar que essa salvação é por Cristo. Não é pelo que eu e você podemos fazer. E em Atos a gente agora vai ver esse estabelecimento da igreja sendo levado adiante. O verso 1 vai dizer assim: Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas mostra que o que ele escreveu no Evangelho é de suma importância, e a partir daqui, não só o que ele fez e ensinou, mas que a igreja deveria continuar fazendo e ensinando. O que Jesus começou a fazer e a ensinar é o que a igreja precisa continuar fazendo e ensinando. É a mensagem. Lucas está mostrando que é preciso fazer o que Jesus fez, trazer a mensagem para a remissão de pecados. A igreja precisa ter esse olhar, porque somos pecadores. Precisamos nos arrepender de nossos pecados. Eu sei que essa mensagem às vezes não soa muito bem nos dias de hoje, mas essa é a velha história que continua sendo a boa nova. E ele vai prosseguir: mandamentos, verso 2, parte A, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Lucas está chamando agora a atenção de Teófilo para um fato muito importante. Ele está dizendo sobre a vinda, a descida do Espírito Santo e a partida do próprio Jesus. E ele, se nós notarmos nos seus escritos, ele o faz por 3 vezes. Lá, em Lucas 24, 49 a 51, ele vai dizer: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Por que Lucas termina o seu livro fazendo este relato da ascensão de Cristo, de maneira que ele está vivo? Por que Lucas termina falando isso? Ele inicia agora o livro de Atos, que é um compêndio só, falando exatamente isso. E logo mais à frente, num texto que nós acabamos de ler também, no verso 8 e 9, vai acontecer exatamente isso. A preocupação de Lucas
É para que esse relato seja fidedigno da nossa aceitação. Falando de povo não alcançado, em especial o mundo muçulmano, o Islã, ele tem uma passagem no Alcorão que vai dizer que Jesus vai dizer que vai para o céu vivo. E aí nós, olhando assim, muito superficialmente, vai entender que, olha, eles têm razão também. Mas não se engane. E cuidado com o que você vê no Google. O que você pesquisa na internet a respeito desse povo. Não é bem assim. Cuidado com as falácias. Só que no Corão ele está querendo relatar para mim e para você, claro, nós não somos muçulmanos, mas ele quer relatar para o muçulmano e para nós que queremos ir para esse campo, entender essa cultura, entender o que ele está dizendo. Ele está querendo falar, ele está saltando aos nossos olhos o seguinte: Jesus, ele não morreu. E tem mais. Dentro da escatologia muçulmana islâmica, Jesus ele vai voltar, porque ele está no céu vivo. Ele vai voltar. Eu acho loucura, porque ele vai ressuscitar, né? Se eles dizem que ele não morreu, como é que ele vai ressuscitar? Que aí ele vai ressuscitar. É uma coisa louca, irmãos, o Alcorão. Coisa sem sentido, sem lógica. Você começa a ler Sura da Vaca e não entende nada. E aí ele vai voltar juntamente com Muhammad. Gente, o que eles estão falando para os cristãos? E Jesus ainda, o Alcorão está dizendo o seguinte, que ele vai chegar, o Alcorão não, o Hadith, ele vai chegar e vai falar assim: olha, vocês cristãos estão todos enganados, porque eu voltei, eu ressuscitei do lado de Muhammad, que é o último profeta, para mostrar para vocês que vocês estavam enganados. Eu não morri. Eu ainda vou morrer. E ele vai morrer com 45 anos. O que Lucas está fazendo aqui é justamente o oposto do que o Islã faz para combater os princípios da nossa cristologia. É por isso que a igreja ela precisa cada vez mais caminhar em aprendizado na palavra e não se contentar somente com um pouco. Precisamos caminhar. Por quê? Porque você vai ver na palavra que quando pedirem a razão da vossa esperança, para que você possa falar. Lucas, por 3 vezes, meus amados, volto a repetir, ele cita esse relato fidedigno da nossa fé, que se Cristo não morreu e ressuscitou, o que é para nós? É uma vã esperança. Somos os piores dos homens. Mas nós estamos aqui essa noite porque nós cremos num Cristo morto, ressuscitado e que virá em glória para buscar a sua igreja. Teófilo, a ressurreição é verdadeira. Teófilo, eu sei que você já foi ensinado, mas deixa eu ratificar mais. É verdadeiro. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo esteve aqui depois de sua ressurreição por mais 40 dias. E ele ainda deu uma promessa para a sua igreja. Teófilo, essa promessa é verídica. Todas as nações da terra, Atos capítulo 2, viram os apóstolos falando em sua própria língua. Ali eu não gosto muito de dizer que foi o dom de línguas, porque para mim soa mais como o dom do ouvido. Porque eles ouviram na sua própria língua. Deus faz essas coisas. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Você acha que essa pandemia pegou Deus de surpresa?
Você acha que essa Covid foi uma questão de, sei lá, daquele negócio que o pessoal fica conjurando, conjurando não, oh Deus, não entendi. A máscara não deixa a gente ouvir direito. Teoria da conspiração. Você acha que foi criação da teoria da conspiração? E que Deus estava sentado e de repente veio a pandemia e ele... não! Deus, ele está ativo e bem ativo no mundo. A gente precisa olhar para esse Deus vivo. Como o Lucas está mostrando para Teófilo, ele está no céu. A gente precisa ter a visão de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A igreja precisa ver esse Senhor, que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, assentado no alto e sublime trono, porque nada, absolutamente nada passa do olhar do Senhor. Deus ainda controla. E é isso que me conforta. Porque aconteça o que acontecer, o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Verso número 3, ele vai dizer que a estes também, depois de ter padecido, ou seja, morto, se apresentou o quê? Vivo. E com muitas provas incontestáveis. Eu gosto dessa tradução da Almeida, e nesse ponto eu não gosto da NVI, porque a NVI ela vai trazer como uma ideia de Jesus apresentou-se a ele de muitas provas indiscutíveis. Mas indiscutíveis por quê? Porque você não pode discutir, você foi proibido, sabe? Fica uma coisa assim meio vaga, mas eu gosto dessa tradução da Almeida, que vai falar incontestável. É um relato fidedigno, não tem como. Não tem como alguém se opor a isso. E se nós notarmos, meus amados, no livro de Atos existem 31, 32 textos, discursos, e todos os discursos, ele é levado pelos apóstolos, pelos diáconos, pelos discípulos, pelos cristãos, ele é levado a termo até a ressurreição de Jesus Cristo. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica para a igreja, o que nós precisamos levar. O Evangelho. Porque foi esse Evangelho que um dia te libertou. Foi esse Evangelho que um dia te transformou. Mesmo eu e você não merecendo. Deixa eu te falar. Os povos não enganjados e não alcançados, que são pelo menos 5.040 povos no mundo, eles não têm acesso a este Evangelho. Eles não têm acesso a um versículo da Bíblia sequer. Sabe para onde eles estão indo, essas almas? Deixa eu te falar. Para onde nós estávamos indo se a graça nos alcançasse? Para o inferno. Como o pastor Ezequias disse, o inferno real. Testificado por Jesus. Urge para nós, como igreja, levar o Evangelho. Dá mais um clique, João, por favor. Os versos 4 a 11 vai nos mostrar uma certeza do fiel cristão. E aí, resolvi fazer mais uma divisão. A certeza do fiel cristão é uma certeza da promessa da vinda do Espírito Santo.
E aí a gente vai ver que, e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está falando mais ou menos aqui, faltando uns 10 dias para o Pentecostes. 10. E então os que estavam reunidos ali, aqueles discípulos, lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em. Não é primeiro em Jerusalém, não é primeiro, é tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse relato fidedigno que Lucas traz para o primeiro leitor, Teófilo, ele traz para nós também. Agora, ele não se preocupa somente em mostrar essa veracidade, mas que aqueles crentes, Teófilo, pudesse ter a certeza da promessa da vinda do Espírito Santo. E Jesus, deixa eu te falar, já tinha falado isso antes da sua morte. João, capítulo 14, verso 16, ele está falando assim: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Isso aqui Jesus falou antes de sua morte, ele estava consolando os seus discípulos. Vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. E estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que, verso 26 do capítulo 15, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Lucas agora está falando para aquele grupo, para aquele seleto grupo, de que Jesus ele vai partir desse mundo. Mas isso era necessário, porque as Escrituras falavam disso. E Jesus mostrou isso antes da sua morte. Só que os discípulos ainda não entenderam. Os discípulos ainda perguntaram: vai ser esse tempo em que Israel vai ser restaurado? Talvez se eu fosse Jesus, eu ia botar a mão assim, igual aquele emoji. Quantas vezes eu falei para vocês? Falei tem 45 dias atrás que eu vou subir, o Espírito Santo vai descer. Como é que você está pensando? Aqui nesse mundo físico, nesse mundo terreno, nesse mundo que jaz no maligno. Como é que você pode estar pensando, vocês estejam pensando nisso? Ô criaturinha, graças a Deus eu não sou Jesus. Mas Jesus vai falar assim: não. O tempo não compete para vocês. Está estabelecido. Mas eu quero que alguma coisa aconteça. Sabe o que é mais importante nisso tudo? Não é Israel ser restaurado. Não é. Olha o verso 8. Olha a conjunção adversativa: mais recebereis. Isso é importante. Não se preocupe com as coisas do mundo. Se preocupe com a coisa importante. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, e testemunhas aqui, do grego martúrio, que é de mártir. E nós temos a prova de que o primeiro mártir não foi um apóstolo, foi um diácono, Estevão. Meus queridos, o que Jesus está mostrando para aqui, Lucas está mostrando para Teófilo, em relação ao que Jesus está dizendo, que a coisa mais importante
é receber o dom do Espírito Santo, e aí você ser uma testemunha, porque esse poder que você receber do Espírito Santo, esse Espírito Santo vai testificar dentro de você, vai morar dentro de você, vai habitar dentro de você. E aí sim, nós teremos a autoridade para falar em nome de Deus. Se hoje eu perguntar, por exemplo, e me admira isso, porque você fala, você quer ir para o mundo muçulmano, mundo islâmico, homem-bomba, com sua família. E, irmãos, não é de mim, é do Espírito que habita em nós. Se eu tiver, escreva isso, se eu tiver que ser Marte, é porque está nos anais da glória. Mas se não, como ele vira para Pedro, né? Qual vai ser o fim desse? Ah, Pedro, deixa ele. Vê você. Vê você. Lucas, ele está trazendo um enfoque que a gente tem vivido ultimamente. Nós ouvimos aí, quer dizer, eu ouvi porque eu li, né? Eu não corro atrás dessas coisas não, irmãos. Mas parece que um profeta aí que falou que ia acabar o mundo, né? Cadê? Eu e você estamos aqui. Isso aqui me lembra a parábola da figueira, em que eu escuto coisas loucas. Uma vez, em relação a essa parábola da figueira, eu ouvi uma coisa louca. Sabe quando é que Deus vai voltar? Isso eu ouvi em 2018. Falei, não. Aí ele disse assim para mim, assim, eu estava no quartel. Falei assim, Jesus vai voltar em 2020. Falei, rapaz. Poxa, que legal, né? 2020, então falta 2 anos. Oh, glória a Deus. Mas como é que você sabe disso? Parábola da figueira. Jesus, porque a figueira, olha só, a coisa mirabolante que ele tira do texto. Está entre nós, irmãos. A figueira, ela leva 72 anos para florescer. Israel virou Estado em 1948. Faz a soma. A figueira é Israel. Eu falei, uau! Então essa Bíblia tua que você está lendo é contraditória. Ou a parábola da figueira está falando sobre a vigilância? Irmãos, Lucas aqui ele está falando da coisa mais importante, e a coisa mais importante reside em eu e você receber do Senhor o Espírito Santo. E não só receber, mas transmitir essa mensagem. Porque não adianta nada você receber e ficar parado onde está. E aí você está extinguindo o Espírito na vida de você, da sua vida. Você precisa falar, precisa abrir a boca para falar. Fala do Evangelho, prega o Evangelho. Há muita gente aí precisando ouvir sobre o Evangelho. Prega. Prega a tempo e fora de tempo. Conselho do apóstolo Paulo. A certeza da promessa da vinda do Espírito Santo. De fato, essa promessa tornou-se real para os discípulos, e logo após decorrido esses 10 dias, no capítulo 2, em Pentecostes, o que era mais importante era a tarefa imediata dos discípulos, que era agir como testemunha de Jesus, desde Jerusalém até os confins da terra, e a prioridade do Evangelho não é ficar confabulando e querer saber quando ele vai voltar, mas é sermos, de fato, testemunhas de Cristo. E esses versículos soam como uma lembrança de que o Evangelho de Deus será levado a todos os povos. Mas também há uma advertência: não espere a sua volta para tão breve. Mas, pastor, eu já recebi o Espírito Santo. Eu já fui batizado no Espírito Santo. Sim! No momento da sua conversão. Efésios 1, 13 e 14, nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram o quê? A palavra da verdade. Irmão, ouviram a palavra da verdade.
Não é a historinha que eu estou tirando da minha mente. É a palavra de Deus. Se você crê nisso, a gente precisa provar alguns espíritos. O evangelho da salvação. Tendo nele também crido, Paulo falando aos Efésios, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aleluia. Eu sou batizado no Espírito Santo, porque um dia Cristo me alcançou. E a partir de então o Espírito Santo passou a residir e morar dentro de mim. E você? Se você tem esse Espírito Santo, você tem um dom. E você precisa usar esse dom em prol do crescimento da igreja de Cristo. Aí você precisa ser testemunha de Cristo. Isso não é uma coisa que eu escolho ser. É mandamento. É ordem. Portanto, ide, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há um imperativo, há uma ordem. Dá mais um clique, João, por favor. Qual é a outra certeza? A certeza da promessa do retorno. Versículos 9 a 11, dita estas palavras, ou seja, a coisa mais importante do que Jesus estava tratando naquele momento crucial era, agora, subiu. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles como os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas, se Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir? A segunda certeza nesse texto que Lucas vai trabalhar é a certeza da promessa do retorno. Ele vai voltar. Ah, pastor, já ouço isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos que a igreja vem pregando isso. Ele vai voltar. A nuvem aqui, parece que Lucas, nesse ponto, ele quer avivar algo na mente dos seus leitores. Quando Cristo sobe envolto numa nuvem, eu me remeto ao texto da transfiguração de Jesus. Aquela nuvem que desceu também no Monte Sinai como prova da glória de Deus. Talvez aqui Lucas ele esteja querendo avivar isso na mente de Teófilo e também para aqueles que estão passando por esse momento, ter um entendimento. A nuvem da glória de Deus. Para confirmar. Carimbar. Carimba que é top. Você já mandou isso no zap? Carimba que é top. Jesus é Deus. Aviva essa história, igreja. Jesus é Deus. Marcos capítulo 13, verso 10 vai dizer que mais importa que o evangelho seja, 24, 14, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. A ordem de Jesus aqui para os seus discípulos agora vai dizer do seu retorno, e nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos ter essa certeza inabalável nos nossos corações que Cristo vai voltar. Mas esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. Depende de mim? Não. Depende de você? Não. Depende do Espírito. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu sou apenas um coadjuvante nessa história.
Deus ele quer contar comigo e você para que esse evangelho seja proclamado às nações. Quem veio de manhã pôde ver alguns detalhes. Existem 43% do mundo que não foi alcançado pelo evangelho. É quase a metade. É quase a metade. Temos orado, sim, para que Jesus retorne logo, para que cesse essa pandemia e a gente vá morar no lar celestial. Sim, isso é muito bom. Porém, precisamos ter a consciência de que ainda nos resta muito a avançar, a alcançar. Como, por exemplo, existem 7.418 povos não alcançados, dos quais 5.047 são povos de fronteira ou não engajados, que não têm acesso ao Evangelho. O total de mais de 3 bilhões de pessoas sem acesso ao Evangelho. São pessoas, são almas que estão perecendo. Isso me dói, igreja. Isso me dói ao pensar que muitos estão indo para lá. Porque a igreja, ela está inerte. Não seja a igreja inerte, não seja a igreja parada. Mas pregue o evangelho, avance pela obra e pela causa de Cristo. – 42% dessa população mundial não tem um representante de Cristo para plantar uma igreja sequer. A gente precisaria hoje de 68.416 missionários sendo enviados para alcançar os povos. O representante de um missionário para cada 50.000 pessoas. Dá mais um clique, João, senão eu vou chorar aqui. De manhã eu já chorei, não quero chorar de novo. A perseverança do cristão. O cristão ele precisa ter essa certeza do retorno, a certeza da promessa da vinda do Espírito Santo na vida dele, ter essa certeza do relato fidedigno de que Cristo morreu, padeceu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Mas o cristão ele precisa perseverar em oração. Normalmente a oração a gente faz no momento mais difícil da nossa vida. Normalmente a oração a gente usa como o último recurso. Eu já fiz isso, você já fez isso? Você tenta de tudo. E aí viu que não deu certo. Agora eu vou orar. Não é agora eu vou orar. Eu já tenho que estar orando para poder agir. E, na verdade, a oração já é um agir. O Espírito Santo é a dádiva divina que capacita e guia a igreja. E a nossa atitude diante desse Deus é a oração. Quando eles ouviram a voz desses dois anjos, porque eles ficaram abestalhados. Abestados, né? Olhando para o céu, e sumiu. E agora? Aí vem dois anjos. Rapaziada, olha, ele vai voltar. Ele subiu, mas ele vai voltar. O que Jesus começou a fazer é ensinar. O relato fidedigno de tudo que Jesus falou aconteceu. Esse não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Ele vai voltar. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que fica mais ou menos 1 quilômetro, 1,2 km, que era a jornada de um sábado, e ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram, e aí eles citam um nome e uma nota triste. Para mim é uma nota triste. Uma nota alegre e uma nota triste. Primeiro, da nota alegre é porque eles perseveraram em oração. Eles foram para um lugar para orar. Eles se retiraram para orar, para esperar essa promessa. Mas a nota triste é que
ele vai citar o nome um por um dos apóstolos. Mas falta alguém aqui. Faltou alguém que deu mole. Judas Iscariote. Ele estava tão perto de poder ver isso. Ele estava tão perto de poder ver Cristo sendo assunto aos céus. Ele ainda teve tempo de se arrepender. E ele poderia ter se arrependido do seu pecado. A nota triste fica, sabe, pastor, que às vezes tem muito crente que vai correr, mas vai chegar no último grande dia, vai descobrir que não tinha essa fé e que não fora salvo pela graça. Eu não quero ser essa nota triste. Você quer? Não mate, não extingue o Espírito Santo dentro de você. Interessante que Jesus acabou de exortá-los, falando, olha, não é esse tempo, e aí esse povo, ele corre para perseverar em oração. Há um ensinamento para nós aqui. Precisamos, de igual modo, a promessa já foi dada, precisamos de igual modo perseverar em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer, orai sem cessar. A oração é comunhão com o Senhor. Oração é comunhão com o Senhor. Ele quer essa coinonia. Vamos para as aplicações. Cabe a nós perseverarmos em constante oração, porque o Evangelho já nos foi dado. O Espírito Santo já habita em nós. E a ordem já nos foi dada. O pastor vai passar um folheto para os irmãos em PDF, pelo zap oficial da igreja, ou pelos grupos oficiais da igreja. É uma maneira que você tem, meu amado, de perseverar em oração por esses povos não alcançados. Ah, pastor, eu não sei citar esse nome aqui, não sei falar. Ora mesmo assim. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos nem orar. Mas ele sabe. Ele conhece. Porque foi ele quem criou cada etnia nesse mundo. E ele deseja a adoração final desses povos. Segundo, pregue o verdadeiro evangelho. Não barateie o evangelho de Cristo como muitos têm feito hoje em dia. E nós barateamos quando somos omissos. Sim, porque sabemos a verdade e não falamos. Sabemos a verdade e não levamos a palavra de arrependimento. Ficamos inertes. Pregue a Cristo crucificado e ressuscitado e que Ele voltará na certeza de que Ele nos deixou. Ele vai voltar. Quando, pastor? Não me compete saber a data e os tempos. Mas pregue o Evangelho. Terceiro, a missão principal da igreja é glorificar a Deus. Então plante igrejas que glorifiquem a Deus. Mas tome cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado. Mark David, no seu livro As 9 Marcas da Igreja Saudável, ele vai demonstrar essas marcas como sendo dessa igreja que precisa ser plantada. É dessa forma que o missionário ele precisa plantar uma igreja saudável,
uma igreja que evangeliza, uma igreja que aponta o pecado, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que há disciplina bíblica. Muitas igrejas aí não tem nem mais disciplina. E em último, o testemunho da igreja deve ter alcance mundial. Não é só aqui. Ele tem que ter um alcance mundial. Ele precisa ser global. Tem que ser aqui, tem que ser lá também. E eu vou citar o meu amigo pastor Ezequias mais uma vez. Viva Atos 1:8 para que você não viva, ou para que não vivamos Atos 8:1, quando vai dizer que naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria, pregando o evangelho. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus coloque em nós essa certeza do evangelho, que Deus coloque em nós a certeza de que Ele retornará, mas que Deus coloque também em nós a disposição para levar o evangelho a todas as nações. Que Deus os abençoe. Fica de pé, queridão, por favor. Sempre mexe muito comigo isso. O que a gente anda fazendo com a nossa vida? Diante disso tudo. Diante de tudo que você ouviu. O que você anda fazendo com a sua vida? Feche seus olhos, por favor. Reflita. Senhor, a gente muitas vezes anda preocupado com tantas coisas. Na maioria delas são coisas legítimas, próprias. A gente quer um conforto melhor para a nossa família. A gente quer um estudo melhor para os nossos filhos. A gente quer construir uma carreira. Mas quantas vezes a gente se esquece daquilo que é principal, que é ser testemunha de Jesus. E ser testemunha é ser capaz de contar para os outros aquilo que aconteceu com a gente, sob o poder do Espírito Santo. Deus, a sua igreja está aqui. A sua igreja está vivendo um dos momentos mais difíceis da história do mundo. Muitos têm sumido, muitos têm desertado, muitos têm abandonado, mas outros estão chegando. E muitos, a maioria, estão perseverando.
Obrigado por esse despertamento que o Senhor nos deu. Obrigado por essa fala, ó Pai, cheia de ousadia do teu servo, pastor Fábio. Obrigado que a gente vai para casa agora refletindo e pensando que a gente não viveu apenas bons momentos aqui, mas a gente foi incomodado pela tua palavra. A partir de hoje, eu não vou dizer a partir de amanhã, a partir de hoje, de agora, queremos ser melhores. Por favor, meu Deus, torna-nos melhores, mais comprometidos, mais conscientes do nosso chamado. Eu não preciso perguntar para Deus se eu tenho um chamado. Se eu sou de Deus, eu já tenho um chamado. Ó Deus, obrigado por esta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, queridão, queridona, pastor Fábio, muito obrigado, Carlinha, que o Senhor guie a viagem de vocês de retorno. Igreja, vamos nos manter apegados, fiéis, comprometidos. Talvez nós estejamos vivendo os últimos anos antes da vinda de Cristo, tá ok? Não vou fazer o cálculo que o amigo do pastor Fábio fez, até porque já passou, né? 2020. Mas eu creio que a gente está vivendo os últimos tempos. O Senhor nos mantenha fiéis e apegados a Ele, tá ok? Não deixa de investir aí na nossa